Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, esse é o evangelista Wellington Elias de Camargo que vai nos relatar a partir de agora alguns milagres que ele tem vivido. Por isso, acompanhe esse forte testemunho até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Uma boa tarde, cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí participando do canal Semeando Vida ou que ainda não está participando, fica inscrito nesse canal e que esse canal cada vez mais possa abençoar o teu lar. Amém? Estou aqui com a pastora Flávia, graças a Deus também. Fizeram uma boa viagem junto com teu esposo e com tua família e vieram aqui humildemente filmar o meu testemunho. E quando eu recebi esse convite, confesso para os irmãos que fiquei super feliz porque pela minha jornada congregando, visitando algumas igrejas, eu tenho visto que os testemunhos estão ficando um pouco deixados de lado. Então, quando eu recebi esse convite acerca de eu estar falando o meu testemunho, fiquei muito feliz, porque que este nome chamado Semeando Vida, deste canal, possa te alcançar. Se você tem a vida parecida com a minha de hoje, permaneça nela, mas se você tem a vida a qual eu tinha no passado, que a minha história possa transformar a sua, mas deixando bem claro, tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Porque nesse testemunho eu vou diminuir e ele vai crescer, amém? Então quem vos fala aqui é o irmão Wellington da cidade de Votorantim. Aqui somos do interior de São Paulo. Você que não conhece Votorantim é a cidade capital do cimento, mas muito conhece aqui a metrópole já chamada Sorocaba, né? Mas estamos aqui do ladinho e os irmãos deixou lá a zona de conforto deles e atravessaram a Macedônia e estão aqui nos visitando. Então vocês estão olhando aqui para o Wellington, estou com 35 anos de idade, sou casado, tenho uma filhinha de 7 anos de idade. Na verdade, hoje, graças a Deus, Deus lapidou o palavreado, Deus lapidou a aparência, fez uma transformação por completa. Mas meus irmãos, nem sempre foi assim. Há muitos anos atrás, eu me recordo mais ou menos quando eu tinha 14 anos de idade, né, ainda de criança para jovem, eu me recordo que através de um amigo, que o pai dele, uma vida de sítio, sempre teve armas de fogo, né? Então espingardas e tudo mais. E eu ali fazendo parte da casa dele, visitando ele, brincando com ele, sempre via aquelas armas nas paredes e tudo mais. E eu comecei a criar gosto por aquilo, de ter uma arma de fogo, de sonhar, por exemplo, talvez em ser um policial ou ir pro exército e tudo, todas as coisas de criança, não é verdade? E daí eu me recordo muito bem que nessa idade também já é a idade que a gente joga muito videogame, então eu sempre optava por jogos de guerra, jogos que sempre tinham armas de fogo. Então fui aprendendo a gostar de armas de fogo com 14 anos de idade. Eu me recordo que aos 15 anos de idade eu adquiri a minha primeira arma de fogo, não é verdade? Então o que acontece? Aquilo eu criei um gosto porque ele saiu da ficção de uma parede, de um videogame, para a vida real. Eu tive uma garrucha, né, no calibre 32 e ali eu atirava em passarinho, eu atirava no cadeado de porteira, em alguma árvore. Então ainda era algo, vamos se dizer, ilegal por não ser registrado e pela minha idade, mas eu não tinha maldade, eu tinha, só que isso era uma sementinha ruim, a qual um dia ia se tornar algo grande, mas que ia trazer muita tristeza para a minha vida. E a vida foi seguindo 15 anos, adquiri outras armas de fogo junto em companhia desse meu amigo, que é aqui da cidade de Votorantim. E aí começou as más influências, porque com 14, 15, 16 anos é o período que você já está saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, e ali eu fazendo as escolhas erradas, das más amizades. Porque confesso para os irmãos que eu tenho e posso afirmar que eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que sempre me ensinaram o caminho que eu devia andar, na questão de escola, na questão de educação. E eu não tinha o porquê por eles fazer algo errado, mas infelizmente a escolha é do filho, a escolha ela é pessoal. Então eu acabei
fazendo as escolhas erradas, as amizades erradas. E para quem poderia ter partido para o lado do estudo militar, ou na questão de exército, tiro de guerra, eu comecei a partir para o lado do crime, né? Fiz maus amigos e por ser uma pessoa muito curiosa, e Deus naquela época já moldava a questão da minha sabedoria, então eu, sem fazer curso nenhum, eu aprendi da manutenção em arma de fogo. Então eu conseguia consertar armas que assim estragavam e tudo mais, e eu comecei a ser procurado. As pessoas me procuravam: ô Wellington, você pode arrumar minha arma de fogo? Posso. E eu comecei a arrumar. Quando eu menos pensei, eu estava já entrando no crime, consertando arma para o PCC, consertando arma e vendendo arma, carregando munição e tudo mais. Então a vida ela foi ficando cada vez mais difícil. Então eu me recordo aqui, meus amados irmãos, que além de ter essa vida errada, mexendo com arma de fogo, no crime, eu também tinha uma vida paralela, normal. Trabalhei em multinacional, tirei minha habilitação, não é verdade? A minha habilitação é A e D, até de ônibus e tudo mais, e terminei a escolaridade, entrei para a faculdade, então, mas eu não tinha essa característica de mexer com arma de fogo fazendo coisas erradas. E isso foi a chaga da minha vida. Isso foi o câncer que começou a crescer. E agora, meus amados irmãos, eu me recordo que mais ou menos ali no ano de 2012, eu passei de um pequeno produtor de armas, né, é conhecido como uma profissão de armeiro, na minha região, começar a expandir por volta da minha cidade, até mesmo capital, e já estava com ideias até mesmo de Paraguai, de outro país. Ou seja, cada vez mais se afundando rumo a um abismo. E no ano de 2012, eu estava sendo investigado pela DIG de Sorocaba, já estava há 40 dias numa escuta telefônica, e numa certa feita eu fui apreendido, né, numa operação policial. E 2012 veio a minha primeira prisão. Voltando na rodovia Raposo Tavares, fui preso, foram para minha casa, aprenderam um monte de arma de fogo, notícia nos jornais e tudo mais. Fui parar no CDP de Sorocaba. Cheguei no CDP de Sorocaba, tudo novo, uma experiência nova, algo muito ruim, algo que impacta a gente, algo que também abala, porque você vê só nos telejornais, você vê que foi na casa do vizinho e agora é você que está vivendo aquilo. Só que como você está no crime, você tem um ego, você tem um orgulho ruim, a qual você fala: não, agora que eu vou ser conhecido, agora que eu vou entrar de cabeça mesmo nisso daí. E eu não tinha olhos para a luz, olhos para o céu, olhos para Deus. Sempre coisas terrenas e mundanas, e isso só ia me trazer o mal. Me recordo que com 37 dias de preso num CDP de Sorocaba, não merecendo, Deus me deu um documento chamado habeas corpus, que é um livramento provisório onde eu poderia responder o meu processo em liberdade, onde que era algo muito difícil, porque tinha sido preso num tráfico de arma, que é o artigo 17, tinha sido preso no artigo 16, que é porte restrito, foram na minha casa, deu posse, deu porte, me deram um monte de artigos onde que era praticamente impossível sair daquela unidade prisional. E para honra e glória de Deus, com 37 dias de prisão, eu voltei para minha casa. Só que eu me recordo que em 2012 eu não usei essas palavras, porque eu não tinha essa afeição, eu não tinha este modo de agir e nem esse modo de pensar, e nem ortoguei a Deus este maravilhoso milagre que Ele fez na minha vida. E eu falava para todo mundo que tinha contratado o melhor advogado da minha região, pagado todo o dinheiro que ele precisava, e era por isso que eu tinha saído. E o que aconteceu comigo? Eu saí pior do que eu tinha entrado. Novamente a vida voltou, né, ao normal. Acabei entrando para a faculdade, comprei terreno, Deus me deu casa, a minha esposa ficou grávida. E eu achando que eu estava conquistando com minhas próprias mãos tudo isso. Mas por detrás dos bastidores havia um ser chamado Espírito Santo que já estava criando um caminho para que eu viesse a entender os propósitos de Deus na minha vida.
Foi aonde que apenas 1 ano e 8 meses na rua, mesmo sendo agraciado com todas essas coisas que eu te falei, família e coisas materiais e saúde também, muita saúde, eu não ortoguei a Deus. E apenas 1 ano e 8 meses na rua, novamente eu voltei preso. Eu me recordo que no ano de 2014, porque a primeira tinha sido em 2012, em 2014, eu já estava cursando o 3º semestre de engenharia de automação e controle, antiga mecatrônica, na faculdade de Anhanguera, aqui de Sorocaba. Trabalhava em multinacionais, cheguei a trabalhar na PepsiCo, né, e outras empresas, mas tendo essa vida criminosa paralela, mexendo com arma de fogo e fazendo aquilo que não devia. A minha esposa gestante em 2014, né, para dar à luz a nossa primeira filha. E eu me recordo que quando a minha esposa estava no pré-natal, o médico do pré-natal diagnosticou ela com pressão alta e avisou ela, falou, viu, parto normal está descartado. Parto normal está descartado, você vai ter que fazer uma cesariana. E eu perguntei para ele, a gente tinha um convênio e tudo mais, e ele falou assim, é o seguinte, o convênio cobre tudo, menos a cirurgia, então você vai ter que pagar o médico, o resto cobre tudo, anestesista, tudo tranquilo. E foi aonde que aquela semana eu tava sem dinheiro nenhum. E eu tentei, por diversas formas, arrumar dinheiro, tentei emprestar, tentei fazer diversas situações e não consegui o dinheiro. Tentei vender, inclusive, as minhas armas de fogo, que as pessoas queriam comprar e eu falava, não, essa eu não vendo, essa é minha, essa eu não vendo, essa não tá para venda. Mas eu não consegui vender, abaixando o preço, não consegui vender. Fecharam-se as portas. Foi aonde que eu, por seta maligna, resolvi fazer esse seguinte projeto. Eu tenho a arma, eu tenho o carro, é só eu roubar o dinheiro que eu preciso. Olha que ideia. E o que acontece, meus amados irmãos? Fui preso mais uma vez em 2014. Aquela vez por tráfico de arma, porte de arma e agora por assalto. E dessa vez, meus amados irmãos, não foram 37 dias. Foram quase 5 anos de prisão. Mas você vê esse sorriso estampado no meu rosto porque quando eu falo disso eu não me recordo de tristeza, somente de alegria. Porque lá vai começar agora a história de mudança na minha vida e por isso que eu sou grato aos meus pastores, sou grato às pessoas que me rodeiam, sou grato a Deus, né? E que esse canal possa levar testemunhos para edificar a vida de todos os irmãos. Então agora me recordo dia 12 de outubro de 2014. Os irmãos sabem que 12 de outubro é um feriado onde que tem o dia das crianças, tem também o dia comemorativo da Igreja Católica. E para mim era um dia normal e caiu num domingo. E o que eu fazia? Como eu sabia que eu mexia, que a minha vida estava uma bomba relógio, o que eu fazia? Durante a semana eu escondia todas as minhas armas. E no final de semana, que era um dia mais tranquilo, e sábado, principalmente domingo, era um dia que eu ficava mais à vontade. Eu mexia nas armas e tudo mais e ficava tudo fora dos esconderijos. E foi aonde que num domingo a Polícia Militar, juntamente com a operação com a Polícia Civil, fizeram uma apreensão quando eu estava fazendo uma visita na casa de um familiar. Eu lembro até hoje que a minha filhinha estava no bebê conforto com apenas 35 dias de vida, no banco de trás do carro, a minha esposa ao meu lado, e ali as viaturas vieram todas e deram voz de prisão para mim e falou assim, seu nome é Wellington? Eu falei, meu nome é Wellington. Tiraram a minha camiseta, reconheceram também uma tatuagem e foi aonde que deram voz de prisão e falou assim, a partir de hoje você não rouba mais ninguém, a partir de hoje a justiça vai ser feita na sua vida. Me colocaram mais uma vez, de outras vezes que eu já tinha andado em Camburão, de viatura, aonde que por muitas vezes eu entristeci meu pai, entristeci minha mãe, por diversas vezes polícia batendo palma na casa da minha mãe e do meu pai, procurando, com busca e apreensão, e eu não entendia que eu estava fazendo errado, e enquanto Jesus não criou esse caminho muito dolorido, eu não entendi o propósito da minha vida. Mas eu agora, partindo agora para o CDP de Sorocaba, mais uma vez, no ano de 2014, com 25 dias de prisão, eu criei um projeto meu mundano, de que
como eu estava na faculdade, eu pensei comigo, eu vou assinar uma procuração, vou pedir para o meu advogado conseguir os meus cadernos de faculdade e o período que eu ficar preso, eu vou ficar lendo meus livros de faculdade, fazendo as minhas contas matemáticas, para quando eu sair daqui, eu esteja nivelado com minha sala e eu possa voltar à minha faculdade. Não é um projeto ruim, é até um projeto bom, mas eu só estava pensando em mim. Em nenhum momento era a família e principalmente em nenhum momento era a parte espiritual. E quem dera se eu fosse sair do crime, ia se tornar um engenheiro do crime. E o que acontece, meus amados irmãos? Só que dentro de um presídio não tem como você estudar. É muito barulho, é muita briga, é muita discussão. Eu já tinha sido liberto das drogas. Hoje eu dou crédito a Deus porque foi Deus, mas antigamente eu falava, não, eu parei com as drogas porque eu tive força e tal. Hoje não, eu falo de boca cheia para os irmãos que têm aí o hábito da bebida, da droga, do cigarro, que com Deus você vai vencer, não é com as suas forças. Você faz a tua parte e o papai faz a dele. Então eu já tinha sido liberto e aquela fumaça, eu falei, não vou ter como estudar nesse ambiente. Foi aonde que dentro do CDP de Sorocaba eu olhei para uma igrejinha, a última cela do pavilhão, a cela 16. E eu falei assim, agora eu vou para aquela cela. Lá eu vou ter mais calma, lá as pessoas, os irmãos da igreja não brigam, eu vejo que é um ambiente de paz e lá vai ser o local ideal para mim estudar os meus cadernos de faculdade. Então, mas cadê a espiritualidade? Cadê o Espírito Santo? Cadê Jesus? Cadê Deus nessa história? Quer ir para a igreja para estudar engenharia? Então, as pessoas começaram a chamar eu de maluco. Falou, pare com isso, você está no crime, a gente vai sair daqui, você vai produzir as armas para a gente. Lembra que a gente estava contratando você para você produzir os fuzis para nós, no calibre 762, calibre ponto .30, 5,56? Eu falei, não, a gente vai continuar com esse projeto aí. Não, e os caixas eletrônicos a gente já explodiu? Eu falei, a gente vai continuar, eu só preciso estudar. Mas, viu, você não entende. Se você ir para a igreja, você vai ter que parar com o crime e tal. Eu não, eu vou ficar quietinho lá. Não. Os irmãos falaram assim, ó, não faça isso. Eu falei assim, eu vou fazer. Falou, então você está quebrando a perna do crime porque você está deixando nós, você está nos abandonando. Mal eu sabia que era por uma grande obra na minha vida. Porque se eu fosse aceitar o conselho de pessoas, né, que estavam querendo o meu bem, talvez o Wellington não já estaria mais aqui, porque o inimigo já tinha ceifado a minha vida, com a permissão de Deus, porque eu seria um filho desobediente. Mas, vamos lá, meus irmãos, indo para a cela da igreja, com 25 dias estando lá, a única coisa ruim dentro daquela igreja era eu. Porque eu falava palavrão, eu falava gíria, eu não aceitava o modo de viver dos irmãos, porque o irmão ele lavava, ele fazia a sua alimentação e não lavava a sua louça, por exemplo. Eu falava, você tem que lavar lá a sua louça lá, porque é a sua obrigação. E outro irmão ia lá e lavava. Eu falava, não, dentro da penitenciária não funciona assim. Cada um sujou sua roupa, você vai ter que ir lá lavar, você não tem empregado aqui. A não ser que você pague para fazer. E os irmãos, não, fiquem em paz, eu lavo. Para mim não tem por que lavar 1 ou 2 copos, quem lava 1, lava 2. E eu não entendia toda aquela calmaria, toda aquela paz e principalmente o perdão quando um irmão falava com o outro. Porque comigo não tinha perdão. Pisou no meu pé, eu já brigava com o irmão, e os irmãos queriam tirar da igreja. Eu estava inapto a estar ali, eu não tinha aceitado Jesus como Salvador, simplesmente eu apareci lá como um penetra. Mas daí uma certa feita, numa pregação dentro da igreja, que na igreja tem que se pregar a palavra, eu ouvi falar de Jesus. E quando falaram de Jesus, através do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os irmãos conhecem a história de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, eu ouvindo aquela pregação de um homem que perseguia a igreja, que fazia isso e aquilo, apesar de ser um fariseu e conhecedor da lei e tudo mais, é um perseguidor da igreja. E se converte, conhece Jesus, Jesus o transforma, dá um banho de misericórdia e agora ele passa a ser perseguido. E eu olhei para os irmãos e falei, eu sou o Paulo de Tarso, eu persegui a igreja, eu assaltava a casa das pessoas, eu vendia arma de fogo. Isso aí é só para fazer o mal. Quando você vende uma munição para uma pessoa, uma bala, não é para a pessoa chupar, é para ela fazer um crime. Então eu era um destruidor de vidas. E eu falei, sim, eu tenho algo parecido com esse Paulo. Por quê? Eu cobro o irmão da louça, eu cobro o irmão da cama, ou de qualquer outra tarefa que tem dentro aqui da cela, e eu sou taxado de errado ainda, porque eu não consigo entender isso. E os irmãos falam, mas é porque é a maneira que você fala.
É a maneira que você se expressa, é a maneira que você cobra. Tem que ser manso, tem que ser humilde. Aí foram falando do Espírito Santo para mim. Foram falando de Jesus para mim, falando do que Deus faz na vida das pessoas quando a gente deixa Ele trabalhar na nossa vida. E eu me recordo que no dia 5 de novembro, presta atenção, dia 12 de outubro preso, 5 de novembro, aceita Jesus como único, suficiente, exclusivo e fiel Salvador da minha vida. Eu me recordo que o meu pastor, pai na fé, chamado Pastor Davis, inclusive está preso ainda, e um dia, em breve, espero poder dar um abraço nele quando ele voltar para casa. Deus vai permitir, em nome de Jesus, se assim Jesus não voltar e a gente subir para a glória. Ele que começou a me ensinar a palavra de Deus. Eu me recordo que dentro dessa penitenciária, dessa cela, tinha um violão. Esse violão ele tinha apenas 4 ou 5 cordas, porque o trabalho dentro do cárcere é muito difícil. Se estourar uma corda de violão, você demora 6 meses para você conseguir uma corda de violão. E eu me recordo que o pastor falou assim: Wellington, precisa ter um marco zero na sua vida. Isso é aceitar Jesus. Segundo Coríntios, 5,17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que tem que acontecer na sua vida. E eu falei para ele: mas como que eu aceito Jesus? Ele falou assim: você tem coragem de ajoelhar aqui agora? Não era nem culto, não era nada, não era um apelo, era simplesmente uma conversa pastoral. E eu falei para ele assim: ajoelham? Eu fui corajoso para tanta coisa, por que aqui eu não vou ser corajoso? Daí eu me recordo que ele pediu para me repetir as palavras do apelo, né? E eu lembro que eu olhei pro irmão tocando um violãozinho bem humilde, mais humilde que esse, com 4 cordas, e ele falava bem baixinho, né, o hino da harpa. E eu falei: irmão, enquanto o pastor vai orar por mim aqui, pode louvar a Deus, eu vou ficar até feliz. E eu lembro que ele louvava assim, meus irmãos: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E ele louvava de alma. E eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Porque naquele momento Jesus fez na minha vida uma retrospectiva de tudo que eu tinha feito de errado. E ele me prometeu que ia ter um renovo na minha vida. E o irmão continuou louvando, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Então teria que ter a mudança. Não importa se é no CDP de Sorocaba, se é numa clínica, se é no leito do hospital, se é na favela, se é na biqueira, se é no bar que você está nesse momento ou esteve agora de pouco. É o momento de mudança, porque dá certo. Eu sou prova viva de que Jesus transforma a partir do momento que você deixa Ele operar na sua vida. E foi onde também começou a surgir o gosto pelo violão. Começou a surgir o gosto pelo violão dentro do CDP de Sorocaba, no ano de 2014. E foi aonde que, depois desse choro de aceitar Jesus, a minha vida começou a ser mudada por completo. Porque a minha família me prometeu que se eu não mudasse de vida, eles não iriam me visitar, eles não iriam contratar advogado, eles não iam fazer nada. Porque eu estava fazendo as escolhas erradas. E para a honra e glória de Deus, a partir do momento que eu aceitei Jesus, a minha família me visitou. Eu tinha um advogado e tudo começou a dar certo, mesmo estando dentro de um presídio. Quando passou o ano de 2014 para 2015, eu me recordo que foi depois desse choro de aceitar Jesus, foi meu primeiro choro lembrando exclusivamente da minha família. Porque no dia 24 para o 25 de dezembro, que todo mundo aí comemora, o Natal, numa forma simples, não na questão teológica, simples, que se reúne com a família, faz um banquete, eu acho isso maravilhoso, lindo, comunhão, reunir a família, não só no dia 25, mas em qualquer data, mas era essa data, e como eu ainda estava sendo um novo convertido, eu tinha isso comigo ainda, que Natal, eles estavam todos reunidos e eu estava ali. Eu lembro que um pastor louvou o louvor do Voz da Verdade, que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, né? E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para te ajudar.
E aquele louvor, né, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, né? Para mim, a minha vida era essa, parecia que não tinha saída, porque olha a vida que levava, olha os anos de prisão que nem tinham sido decretados ainda. Eu estava começando a passar por esse processo difícil, mas Jesus mudou minha sorte, né, de um caminho que era de morte, e hoje sou um milagre e estou aqui. E 2015 chegou na minha vida, eu já comecei a pensar em casamento, porque eu era amasiado, já aprendendo as doutrinas da palavra de Deus e fazendo a coisa certa. Deus me limpando o modo de falar, o modo de agir, mesmo dentro de um cárcere. Não tem problema onde a gente está, porque é a gente que faz a nossa história. O carro só tem um volante e você está com o volante da sua vida na mão. E quando eu fiquei no volante da minha vida, o meu carro só capotou. Mas a partir do momento que eu peguei o volante, falei, Jesus, venha pro volante e eu vou pro passageiro, o meu carro nunca mais deu problema. E eu viajo descansado. Então eu estava conduzindo a minha vida e eu comecei a conduzir minha vida rumo a Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu passei a direção para Ele. Mas para começar, o volante está na sua mão. O freio está na sua mão, o acelerador está na sua mão. É você que tem que fazer. Então ali começou a chegar as condenações. E as condenações chegaram a 12 anos de prisão. Fui para a penitenciária de Guareí, e eu me recordo que antes de ir para Guareí, eu vi as pessoas indo embora de liberdade, e eu me recordava de quando eu tinha ido de liberdade em 2012, e eu tinha ainda esperança, Senhor, eu não vou para uma penitenciária do semiaberto, eu já vi, a minha fé já começou a crescer, mesmo eu sabendo que tinha muitas circunstâncias contra mim, eu ainda tinha fé que tudo poderia ser mudado. Foi aonde que os irmãos falaram assim, Wellington, já venha participar conosco do grupo de louvor, né? Eu me recordo que o primeiro louvor que eu louvei com os irmãos foi o louvor do Labaredas, né? Então, tudo isso me ajudou, os irmãos começaram a chamar para perto, venha pro louvor, vamos pro evangelismo. Eu me recordo que o pastor dava um papelzinho para mim e falava assim, Wellington, evangeliza isso hoje. Aí eu olhava assim, 11:28 de Mateus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? E eu ficava 6 horas falando só aquela palavra, e eu não entendia o porquê tinha que repetir tantas vezes aquela palavra, e hoje eu entendo que aquela palavra, que para mim parecia ser pequena, era o que mudou a vida de muitas pessoas lá dentro. Porque aprenderam de Jesus, que é manso e humilde, porque o jugo de Jesus, ele é suave e o fardo dele é leve. E isso é notório nas nossas vidas. E ali fui para a penitenciária, porque quando você sai do centro de detenção provisória, já se definiu suas penas, você já começa a cumprir. E ali começou a minha trajetória dentro de uma penitenciária. Cheguei na P1 de Guareí, Deus tinha falado comigo no caminhão que eu tinha que ir para o pavilhão 1, onde tinha igreja, onde tinha trabalho, e eu foquei nisso, eu vou para o pavilhão 1, que lá tem igreja. E quando eu cheguei nessa unidade prisional, eu pedi para o diretor para ir para o pavilhão 1, ele me entendeu, ele falou, então você vai para lá. Inclusive essa unidade da P1 de Guareí foram onde os meus amigos Murilo, onde o meu amigo João Paulo também passou por lá, no pavilhão 8, a gente só não se encontrou, mas a gente estávamos vivendo o mesmo milagre, cada um em locais diferentes, mas o propósito era o mesmo. E eu fui para uma Assembleia de Deus, chamado Aliança de Paz, aqui de Campinas. As portas se abriram para mim, os irmãos me receberam super bem, e ali eu comecei uma caminhada já doutrinária melhor, porque unidade de CDP é muito transitório. O pastor que está te ensinando hoje, ele já vai para uma prisão maior, ou ganha sua liberdade, e você já tem que ter outro pastor, e assim fica pulando em galho, então fica difícil. Mas quando você chega numa unidade prisional de cumprimento de pena, tudo começa a melhorar. Para muitos começa a piorar, né? Porque eles não têm os olhos espirituais, acham, não é ali que eu vou me afundar. Não, porque Guareí é a cidade do divórcio e da Arapiraca. Porque eles imaginam que a detenção, ela vai ser o abandono da sua família e vai ser onde você vai se entregar às bebidas, porque lá também tem bebida, também tem o cigarro e diversas outras drogas. Então eles acham que a vida dele vai acabar lá. E para mim não acabou. Para mim foi apenas a lapidação e ali o recomeço de tudo
lindo que estava sendo feito na minha vida. E eu me recordo que chegando dentro do pavilhão 1 da penitenciária de Iguareí, tinha um irmão, e o irmão pediu um violão. O irmão pediu um violão e eu sentado. Eu falei para os irmãos que eu chorei a primeira vez aceitando a Jesus como Salvador, onde eu me recordei de tudo de ruim que eu tinha feito e eu estava sendo perdoado daquilo, eu estava entendendo a obra da graça, eu estava entendendo a redenção, que um preço tinha sido pago por mim e que Jesus tinha imputado o que era para ser para mim, para ele, e assim ele me justificou. Então as lágrimas desceram. A segunda vez foi quando eu percebi que realmente eu estava longe da minha família, que foi num dia de Natal. E agora foi a terceira vez que eu chorei grandemente dentro de uma unidade prisional, onde o irmão louvava assim, logo que eu cheguei. Ele louvava assim, vou lhe falar de um alguém que pode levar teus sonhos além. Então, eu falei, nossa, aqui é o final da vida das pessoas. E esse irmão tá falando que vai falar de um alguém que pode levar os meus sonhos além. Aí eu falei, não. Isso vai se cumprir na minha vida. Meu sonho. Então, quando eu comecei a chorar, e o irmão louvando, e ele louvava assim, pra quê? Chorar, sofrer, se há um Deus que pode tudo por você. E eu falei, pronto, é a palavra sendo aplicada através do louvor na minha vida. E mais uma vez eu subi mais um degrauzinho. E a vida foi se passando, meus amados irmãos. Eu fui crescendo dentro da palavra de Deus, fui crescendo no ministério, aonde que novamente fui transferido. Porque você é muito transferido, você é apenas um número agora da justiça penal. Então, se eles acham melhor você ficar num lugar, você fica. Se é para você em outro, você é transferido automaticamente. E se você também for disciplinado, você fazer coisas erradas, você também é transferido. Então, mas graças a Deus na minha vida as transferências não foi dessa forma. Foram no bom sentido. Eu estava a 7 quilômetros de casa, em Sorocaba. Fui para uma unidade de 150 quilômetros longe de casa. E Jesus me levou para uma unidade a 37 quilômetros de casa, chamado Mairinque, que fica às margens da Castelo Branco. E Mairinque para mim foi tudo novo, porque cada vez que eu dou uma caminhada, tudo é diferente. E foi aonde que eu estava numa unidade que tinha violão, uma unidade onde tinha mais estrutura. Cheguei para uma unidade agora que não tinha nada. Não podia entrar Bíblia, não podia entrar harpa cristã, não podia entrar capelania. Era tudo mais rígido, porque a unidade estava começando. E foi nessa unidade que o testemunho do Marcelo Rick, aqui de Sorocaba, ele contou no seu testemunho. E foi aonde que eu cheguei nessa unidade e eu falei assim, agora que eu tô cheio de prisão, 12 anos de prisão, eu vou precisar diminuir. E a gente sabia naquela época que se você casasse, você atenuava a sua pena em uma fração. E se você também trabalhasse ou estudasse, você também atenuava a sua pena. A cada 3 dias estudado, você ganha 1. A cada 3 dias trabalhado, você é menos 1 preso. E eu comecei a focar nisso. Falei, eu vou me casar, porque eu vou sair de um pecado chamado fornicação, né? E vou ser abençoado mais e mais por Deus. Vou trabalhar e vou estudar. E a cada 3 dias vai ser menos 1. 12 anos não vai ser mais 12 anos, vai ser bem menos. Mas Deus tinha um outro propósito. Foi onde que chegou um papel na nossa mão. Foi aí que eu conheci o evangelista João Paulo. Estávamos num pavilhão chamado RO, que significa Raio de Observação. Foi onde que eu conheci o João Paulo. Ele convidou eu para me dormir com ele. E eu cheguei, passando os dias com ele, ele já me ensinando a palavra de Deus, porque ele tinha muita experiência já com Deus, e eu ainda era um novo convertido. E chegou esse papel até nós, dizendo que a igreja do pavilhão 8 ia fechar. A igreja do pastor Marcelo, que deu testemunho, o pastor Marcelo, a igreja ia fechar porque os membros eram poucos. Então chegou esse papel até nós, uma carta. Inclusive a carta ela é muito útil na vida de um detento. Isso aqui é só mais ou menos 1/5 do que eu tenho de cartas.
enviadas e recebidas de dentro do presídio. Então chegou uma carta dizendo, meus irmãos, socorre a igreja. E foi aonde que o meu nome já era para ir para o trabalho, o meu nome era para ir para a escola, né? Para mim ganhar aquela remissão que eu queria ir embora mais rápido para os braços da minha família. Mas foi aonde que eu tomei a maravilhosa decisão de não querer remissão, não querer ir embora mais rápido da forma que a justiça colocava, mas que eu ia embora de uma forma sobrenatural, porque eu ia fazer uma escolha espiritual. Eu falei assim, eu vou fazer a obra de Deus, porque se eu buscar o reino do céu e a sua justiça, o resto vai ser acrescentado. E foi onde que eu fui para o pavilhão do Marcelo, conheci o Marcelo lá, a gente fez a obra de lá, eu, João Paulo e o Marcelo, e ali a vida foi sendo transformada, meus irmãos, ganhando mais bagagem. Ali eu trabalhava na parte da secretaria da igreja, porque eu ainda não era casado, então eu não tinha sido separado para um obreiro, para um diácono, né? Porque na verdade, meus irmãos, eu não era nem batizado. Eu já estava aprendendo acerca do batismo, já estava aprendendo acerca de outras doutrinas, como a doutrina de Santa Ceia e tudo mais, mas eu não tive a oportunidade de ser batizado, porque você está num regime prisional e você fica dependendo de que igrejas venham e te apoiem. Leve um batismo, leve uma ceia, leve uma harpa, leve uma Bíblia. A gente depende muito disso. Eu, graças a Deus, eu tinha o meu pai ainda que podia mandar um Sedex, que podia falar assim, filho, tô te mandando essa revista da CPAD. Mas tem gente que não tem um papai, não tem uma mamãe que mande para ele, ou talvez ele não tenha condição. Então ele depende de um pastor, ele depende de um capelão, de um diácono que vá visitar. Então você que está me ouvindo, que você pode fazer a obra missionária, assim como esses missionários estão fazendo a obra hoje, faça a obra missionária, seja no presídio, seja numa casa de recuperação, num asilo, num albergue, né? num hospital, num orfanato. Faça a obra missionária. Porque a palavra de Deus vai dizer em 15 de Coríntios que não desfaleça as vossas mãos, meus irmãos, porque a obra do Senhor tem uma recompensa. Então, tem uma recompensa. E daí foi aonde que surgiu a oportunidade de eu fazendo a obra, surgiu a oportunidade de eu trabalhar. E foi aonde que eu comecei a trabalhar na unidade. Eu pude fazer a obra de Deus e consegui conciliar a remissão, ou seja, eu consegui ganhar a cada 3 dias trabalhado, um dia menos preso dentro do presídio. Então, meus amados irmãos, a obra foi feita e eu lutando pelo batismo. Eu lutando pelo batismo a cada dia, mandando cartas, ouvindo muito a rádio, mandando cartas, inclusive, ou recados pela visita, até para a Igreja Universal, que visita muitos presídios, para trazer batismo para a unidade prisional, mas como ali tudo era novo, tudo era mais difícil. Mas Deus foi lapidando a minha vida de uma certa forma, onde que eu comecei a ganhar certos espaços a qual a gente não consegue ver dentro de uma unidade prisional. Esses espaços foram abertos de que forma, meus amados irmãos? Eu passei por reuniões a qual iam separar presos da unidade para se tornar um bibliotecário, né? Para se tornar um professor. Então, para outras situações diferenciadas da unidade. Inclusive, você conseguindo essas vagas, você melhoraria até o seu salário. Como assim melhoraria seu salário? Eu ganhava R$15 por mês. Quando eu ganhava muito, eu ganhava R$80 por mês. Quando eu tinha muito trabalho, eu ganhava R$120 por mês. E dessa vez, podendo participar dessa seleção, assim eu posso dizer seleção, para outras vagas que foram surgindo, eu poderia se tornar um professor, um bibliotecário. Foi onde que eu participei dessa seleção e passei. E eu comecei a dar aula dentro do presídio. E passei a ganhar R$500 por mês, e assim eu podia ajudar também a minha família. E fui crescendo dentro da espiritualidade, já me tornei um evangelista, não tinha ainda instrumento, né? Mas a cada dia Jesus ia me moldando, conhecendo pessoas novas, ouvi muitos testemunhos de PCCs que deixaram o crime, de assaltantes que deixaram o crime, de pessoas que estavam ali por ter agredido o seu familiar ou a esposa e estavam ali numa Maria da Penha, enfim, pessoas que eram alcoólatras ou estavam na Cracolândia e tinham sido transformadas por Cristo. E o testemunho, ele edifica. Por que o Wellington está contando desde a sua infância, desde a sua escola,
desde os seus erros e agora a transformação, para que você que esteja vivendo esse sentido de vida, você não pegue os atalhos que eu peguei, que você não pegue a porta larga, para que você venha escolher o caminho estreito, porque o caminho estreito te conduz à salvação. E dessa forma a minha vida ela foi cada vez indo a melhor. E as pessoas vão me taxar de louco, porque como que melhora dentro de um presídio que tem ali todos os seus problemas? Aonde que esses presídios que estão sendo construídos agora são de segurança máxima. São de segurança máxima. As leis lá dentro são rígidas. Rígidas demais. Você não sobe para uma enfermaria ou para um dentista, olha quando tem atendimento. Buscar um paracetamol se você não tiver algemado mão, se você talvez não tiver algemado pé. Então, é muito rígido. E como você pode estar com um sorriso no rosto mediante as grades e as muralhas, você está sendo vigiado 24 horas por dia? Porque quem tem Jesus Cristo tem tudo. Somos mais que vencedores. Então, ali, Deus foi mudando a minha vida. E eu me recordo agora, meus amados irmãos, que em 2016, já passando por tudo isso que eu estou falando para os irmãos, eu comecei a já pensar em semiaberto, porque eu já estava perto do lapso. Foi quando caiu outra pena para mim, que estava sendo julgado em São Paulo. E o meu sonho de ir para um semiaberto tinha sido frustrado. Mas acontecendo isso, eu não ortoguei Deus culpa alguma, não murmurei, não fiquei bravo. E a cada vez que situações desfavoráveis me atingiam, mais eu glorificava a Deus. Situações a qual, como eu falei para os irmãos que eu ainda não era casado, no CDP de Sorocaba eu falei para minha esposa, procura o cartório, vê como é que faz para casar estando preso. Ela correu atrás, ficou sabendo de todas as burocracias. Aí ela falou assim, ó, eu tenho dinheiro para pagar as taxas para a gente se casar, que é por procuração, mas eu não tenho tempo, porque a criança tá pequenininha, de colo, não dá. Quando eu fui para Guareí, mudou o cartório, tinha que ser no cartório de Guareí, já não podia mais ser o de Sorocaba. Lá a gente tinha tempo, porque minha criança já tinha crescido mais um pouco, ela tinha tempo para ir lá em Guareí, mas a gente não tinha dinheiro. Então tinha dia que tinha uma coisa, não tinha outra, e eu não conseguia me casar. Aí fui para Mairinque. Cheguei em Mairinque, eu já não tinha nem tempo e nem dinheiro, porque ela precisou trabalhar, porque acabou a renda, né? Ela precisou lutar. Tá aqui um abraço para minha esposa, que é meu braço direito e me ajudou muito nessa caminhada. Eu agradeço muito a toda a minha família, que por eles também eu consegui vencer. E você que está assistindo, que tem o seu familiar preso, o seu filho, o teu esposo, um conhecido, se você puder apoiar de alguma forma, apoie. Eu sei o quanto faz bem uma carta. Nessa carta tem um selinho aqui de 1 centavo. Essa carta aqui, ela tem um selinho que vale 1 centavo, ó. Eu até peguei uma aqui, ó, ela vale 1 centavo. Essa tarifa aqui, ela vale 1 centavo. É uma tarifa social. E a gente comprava por 1 centavo e mandava para a mamãe. Mas quando a carta chegava de volta, ela já valia 1 milhão. Porque vinha a notícia que, né? Não, filho, fica firme, fica bem, fica com Jesus, né? Vai passar. Já louvava Gerson Rufino, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Então, apoie. Eu sou prova viva que vale a pena. Hoje eu acredito num mendigo, numa pessoa que está debaixo de um viaduto. Eu acredito porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava em mim. Então eu acredito em qualquer ser humano, que através da mudança que ele aceitar na vida dele, tudo pode ser novo, tudo pode acontecer. Então, eu precisava regularizar meu matrimônio. Foi aonde que, em 2016... eu consegui regularizar meu matrimônio. Então aqui mais um milagre sendo contado, aonde que uma amiga da minha família me representou, inclusive até a minha esposa brinca comigo, ó, não sou casado com você, sou casado com a Suelen, porque ela me representou. Eu falei pra ela assim, viu, tem como ser a pessoa que vai me responder ser uma amiga sua? Porque, né, bateu aquele ciúme. Poxa, o rapaz vai lá casar com você, eu que sou seu noivo. Mas brincadeiras à parte. A Sueli me representou por procuração, ela me assinou por mim, é oficial, sou casado no cartório, tinha testemunha, eu só não estava presente, mas foi tudo dentro da lei. E para honra e glória de Deus, eu me casei dentro de um cárcere. Eu não tive uma festa, eu não tive uma comemoração, mas
eu quero que você entenda que o importante é a gente fugir das coisas erradas. E essas coisas erradas se chama pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna e ela é gratuita. E eu regularizei meu matrimônio em 2016 e, como os irmãos sabem, já se passaram 6 anos aí, estou casado há 6 anos e, para a honra e glória de Deus, posso cumprir os meus ministérios. 2016 passou na minha vida, fui para um pavilhão onde tem o setor da cozinha do presídio, o setor da padaria, e eu fazendo a obra de Deus lá, tendo a nossa igrejinha, ganhando almas para Jesus. São incontáveis as almas que a gente ganhou para Jesus. Através do nosso testemunho, através da palavra de Deus, não é verdade? Então, a minha história de vida, ela é linda nesse sentido. Para muitos pode não parecer nada, porque como pode um ex-presidiário falar que a sua história, a sua felicidade foi lá, né? Onde muitos a felicidade está na balada, a felicidade está no empresariado, no dinheiro. Enfim, a minha felicidade foi dentro de um presídio, porque lá que eu conheci Jesus Cristo. E eu me recordo agora da palavra de Deus, já que eu estou com a Bíblia na mão, da cura do cego de nascença, onde os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, quem cometeu o pecado para que esse nascesse cego? Foi seu pai? Foi sua mãe? E Jesus responde para eles: não, nem seu pai nem sua mãe cometeram coisa alguma. Isso Deus permitiu na vida dele para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele e para que o nome de Deus fosse glorificado. Então eu não fui parar num presídio por 2 vezes porque meu pai ou minha mãe ou alguém errou da minha família, não. Foi pelas minhas escolhas. Foi pelas minhas escolhas. E voltando um pouquinho mais na palavra de Deus, que aqui foi 9 de João, no capítulo 5, você conhece a história do paralítico de Betesda. Você sabe que ele 38 anos ficou à beira do tanque e tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. E o final da história, Jesus fala assim: pega a tua cama e leva. O paralítico pegou sua cama e levou, para que aonde ele passasse, ele falasse assim: ó, um dia eu vivi em cima dessa cama, mas hoje eu estou andando com minhas próprias pernas porque eu tive encontro com Jesus. E hoje eu conto a história do cárcere, eu conto a história da minha vida como a minha cama. Esse testemunho é a cama que eu andava. E agora Jesus falou: não, agora você não precisa mais dessa cama. Você leva ela para contar de onde eu te tirei. Mas agora você vai andar com as suas próprias pernas, segundo a minha palavra, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, ela é a essência, ela é a bússola, ela é o guia. Assim como você compra um produto e ele vem um manual de instrução de como usar esse produto, a palavra de Deus é o manual de instrução da vida. Foi ela que me mostrou a direção que eu devia andar e aquilo que eu tinha que escolher, segundo a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, e eu ouvia falar sobre batismo. Batismo no pavilhão 4, onde eu tenho até as fotos também, que os meninos foram batizados pelo Projeto Gavi, que é aqui de Campinas, que visitaram os irmãos. E eu falava: Senhor, eu estou no pavilhão 1 e tem batismo no 4. Uma certa feita teve um batismo no pavilhão 3. Eu me recordo que eu procurei o diretor da unidade e falei: Senhor, me tira do pavilhão 1, me leva para o pavilhão 3, só para mim me batizar, depois o Senhor traz de volta. Ele falou: não posso quebrar esses protocolos, Wellington. Você vai ter que aguardar o dia que for a vez do seu pavilhão. E eu peguei e falei: ai, meu Deus do céu. E eu sedento do batismo porque eu estava preparado. Meus irmãos, eu estou falando para vocês, 2017, eu aceitei Jesus em 2014. São 3 anos vivendo a palavra de Deus, entendendo o propósito e sendo um discípulo fiel a Deus. E eu precisava do batismo. Aí foi quando eu fiz o exame criminológico, cheguei no lápis do semiaberto e eu peguei e fui para uma penitenciária que é chamado CPP, ou seja, o Centro Penitenciário de Porto Feliz. Então, esse é um chamado regime semiaberto, é o regime intermediário, onde você sai do provisório, vai para o fechado. Do fechado você vai para o semiaberto e do semiaberto é a porta para você voltar para casa. E no CPP de Porto Feliz, eu me recordo que eu cheguei lá numa sexta-feira, no dia 10 de fevereiro de 2017, numa sexta-feira eu cheguei em Porto Feliz. E eu me recordo que no dia 11, um dia depois,
da minha chegada lá, era um sábado, eu cheguei numa sexta-feira, era um sábado, eu fiquei sabendo que ia ter um batismo lá no centro ecumênico. E eu falei, Senhor, amanhã eu vou me batizar. Mas como eu estava dentro de uma Assembleia de Deus e a igreja que ia fazer o batismo era a igreja Congregação Cristã no Brasil, eu fui pedir uma confirmação para Deus, porque eu sabia que futuramente podia gerar uma polêmica. Nossa, irmão, você vai servir a Deus na Assembleia, mas se batizou na congregação e tal. Eu falei, Senhor, me dá um sonho que tenha a ver com água. Pode ser uma chuva, pode ser uma cachoeira, pode ser alguém tomando água num copo. Qualquer coisa que tiver água, eu vou entender que é para mim me batizar. Na noite de sexta-feira para sábado, eu não tive um sonho com um copo, eu não tive um sonho com uma cachoeira, eu tive um sonho de uma chuva linda que Deus mandava. Sabe aquela chuva torrencial que rega os campos e enche as lagoas? Daí eu, Senhor, entendi, vou me batizar. É o que eu pedi, o Senhor permitiu, então chego. Né, eu podia cantar aquele louvor, né? Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. E eu me batizei para a honra e glória de Jesus, né? Por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma igreja séria, onde as pessoas que estão à frente da obra são pessoas idôneas, né? Então eu não vi problema nenhum para se batizar. Eu estava cumprindo tudo aquilo que Jesus pediu. Então, no dia 11 de fevereiro de 2017, depois de 3 anos e pouco, eu consegui me batizar dentro de um sistema prisional. E tudo isso é para honra e glória de Deus. Na minha Bíblia eu tenho todas as anotações que eu fiz. Uma delas eu quero compartilhar com os irmãos, para os irmãos entenderem aqui, ó. Eu me batizei no dia 11 de fevereiro, no dia 19 de fevereiro foi minha primeira Santa Ceia. Então, igreja, você que está ceando na sua igreja, você que está dando discipulado, está levando as pessoas para se batizar num rio, se sinta privilegiado, porque pessoas estão tomando ceia dentro de um cárcere, pessoas estão sendo batizadas dentro de um cárcere. Não é ruim, é maravilhoso. Não é verdade? A gente tem várias histórias bíblicas dentro do cárcere, Paulo e Silas. A gente vê, né, o servo de Filemão, Onésimo, também tendo encontro com Cristo dentro de prisão. Ou seja, mas dê valor, porque eu não tinha você que está me assistindo para estar do meu lado numa ceia do Senhor. Mas eu tinha outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que a minha, servindo ao Senhor, e ali eu fico feliz e deixei muito bem anotadas essas informações. Por quê? Porque é importante. O meu batismo é o meu segundo nascimento. Eu nasci no dia 26 de agosto de 1986. Hoje eu estou com 35 anos. E eu nasci das águas, né? O velho homem ficou ali, eu já, apesar de já estar vivendo em novidade de vida, enfim, mas eu cumpri ali toda a justiça e em público que eu estava... A minha vida realmente era de Jesus, porque ninguém se batiza sozinho. Então eu me batizei dentro de um cárcere. Então se sinta privilegiado de você poder, hoje você que é um novo convertido ou está sendo discipulado, e o pastor está falando assim, ó, tá tudo certinho na sua vida, se batize, né? Vá com o teu pastor, cumpra toda a justiça, se batize. E o meu foi em 2017. E quando foi agora, chegando no semiaberto, você tem um benefício chamado saída temporária. E quando você tem esse benefício de saída temporária, você pode voltar para sua casa e dar um abraço na sua família. E eu me recordo que a minha primeira saída temporária foi numa data de Páscoa, no mês de abril. Estamos em abril, olha aí. Eu me recordo que foi no mês de abril, a minha primeira saída temporária em 2017. Eu pude retornar para casa, foi uma grande felicidade. São 3 dias, passam muito rápido, mas foi maravilhoso. Mas eu me recordo muito bem que eu já comecei a fazer planos do quê? Como era 2017, a minha filha tinha nascido em 2014. A minha filhinha já estava com 3 anos de vida. Pensa você fazer uma viagem dessa que eu fui fazer e voltar para casa e a sua filha ter 3 anos de idade. E o que me deixava mais assim, um pouco triste, é que eu nunca tinha soprado uma velhinha com ela. Você que já soprou a velhinha com seus filhos, você sabe do que eu estou falando. De 1 ano, que é muito marcante a festa de 1 ano, de 2 e 3 você vê crescer. Eu via a minha filha periodicamente, mas eu não estava todo dia com ela. Então eu fiz um plano muito bonito na minha vida. Foi onde que eu falei, sim, esse ano de 2017 eu quero assoprar a velhinha de 4 anos da minha filha.
Foi aonde que a minha filha faz aniversário na data de setembro, 5 de setembro. Só que a saída temporária ou é dia de pais, que é agosto, ou é crianças, outubro. Então eu fiquei entre mês 8 e mês 10. No 9 não ia dar. Eu falei para minha esposa, então vamos fazer um pouquinho só atrasado, porque daí a gente aproveita o dia das crianças, eu posso presentear ela e a gente faz o aniversário dela no dia das crianças. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Aí teve o dia dos pais, tive um dia maravilhoso. Chegou o aniversário dela, ela foi me visitar. A gente também pôde ali, da nossa forma, comemorar. Mas ali ansioso para que viesse outubro, que eu ia poder estar na festa de aniversário da minha filha de 4 anos. Porque o de 1, de 2 e de 3 eu não tinha participado. Foi aonde que chegou dia 16 de setembro, um outro processo que eu estava respondendo, que estava em terceira instância, Brasília, veio à tona. E eu voltei para trás. Eu não pude ver o aniversário da minha filha de 4 anos. E isso doeu muito em mim. Porque a gente conta os dias, a gente conta as horas para estar com a família, e principalmente nessa ocasião especial, né? Casado, batizado, bem com o Espírito Santo. E ali seria um presente para mim isso. Eu me recordo que eu estava no CPP de Porto Feliz. Eu entrei dentro de um caminhão. Depois de ter passado 7 dias dentro de uma inclusão, eu entrei dentro de um caminhão com mais 12 pessoas, com mais 11 pessoas, comigo 12. Eu entrei nesse caminhão às 7h30 da manhã. Às 7h30 da manhã. E eu me recordo que eu ouvi os irmãos louvar. Dentro do caminhão, às 7h30 da manhã, os irmãos já no culto, louvando. Porque no CPP de Porto Feliz, como eu falei para os irmãos, em Guareí, o CPP de Sorocaba é escasso. Um violão faltando corda. Vai para Guareí, Guareí já tem 3 violão, já tem afinador, já tem corda reserva, já tem uma meia-lua. Inclusive a minha tá aqui, ó. Quero até que vocês vejam aqui, ó. Isso aqui é Isso aqui deixa eu focar. Mas tá bom. Isso aqui é uma etiqueta. De todo instrumento que você põe no presídio, você tem que ter uma etiqueta no seu instrumento. Inclusive no meu violão também tem, eu vou mostrar. Então, meus amados irmãos, eu ouvi os irmãos louvar, e no CPP de Porto Feliz já tem caixa, já tem guitarra, já tem teclado, já é algo mais elevado. Então, tipo assim, cada vez eu estava vendo coisas mais gloriosas na minha vida e já participando de situações que eu ia ver aqui fora, que é igrejas, e fazendo a obra de Deus. Foi quando eu entrei dentro de um caminhão às 7h30 da manhã, e a logística que eles fizeram, eu era o último da lista. Então, da cidade de Porto Feliz, eu fui para a cidade de Guareí. Da cidade de Guareí, eu fui para a cidade de Capela do Alto. Da cidade de Capela do Alto, eu fui para a cidade de Itapetininga, para depois eu voltar para São Paulo. E eu fiquei 9h30 dentro de um caminhão fechado de alumínio. A minha sensação térmica eu acho que era de 50, 60 graus. Eu tive náuseas, eu não tive nenhuma alimentação. Para vocês terem uma ideia, quando os funcionários passaram numa dessas unidades, quando deu horário de almoço, eu saí 7h30 da manhã. E olha o que eu escolhi fazer, meus irmãos. Eu sou um homem de jejum, um homem de oração. Eu falei assim, já que eu estou voltando para trás, eu já vou jejuando. Eu já vou orando, porque já é para mim, deixando o meu caminho bonito para mim fazer a obra de Deus. E eu saí jejuando da unidade. Só que eu não esperava que eu ia ficar 9 horas dentro de um caminhão. Então, eu acabei, o meu corpo, né, começou a ficar desidratado. E eu me recordo que um detento numa penitenciária de Itapetininga, da P2 Itapetininga, ele foi correndo ali, eu lembro que ele abriu a porta, estava aberta a porta, ele abriu uma torneira, pegou uma água quente da torneira, encheu uma garrafa de 2 litros que estava provavelmente foi descartada ali do lixo, alguma coisa, e encheu. Falou, o que eu posso é isso aqui. Não, Deus abençoe, Deus abençoe. E quando eu bebi aquela água, eu não conseguia beber, porque era uma água quente. E eu já estava tendo náuseas, eu já estava passando por dificuldade, fechou a porta do caminhão e seguiu viagem. E eu peguei a Raposo Tavares e aquela viagem não acabava nunca. Mas eu me recordo que naquela viagem, eu louvava o Senhor assim, ó. A Ele a glória.
louvava porque era mesmo eu padecendo aquilo para Ele e por Ele, e tudo foi feito para Ele, né? Porque dele e por Ele são todas as coisas. E mesmo eu ali, eu falava, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, eu não sei nem se eu vou chegar vivo, mas é para Ti a glória, porque quão insondáveis são os Teus conhecimentos e o Teu saber. E eu fui louvando isso, e Deus me deu um ministério de louvor nessa viagem de volta. Aqui é outra etiqueta, meus irmãos, ó, do violão que fez parte também comigo do cárcere, escrito Jesus, né? Esse violão, quando eu estava no mundo, eu ganhei de presente, eu não fazia nenhum mi menor. Porque se na época que eu não aceitei Jesus, eu tocasse esse violão, eu ia tocar Raul Seixas, Legião Urbana, Guns N' Roses, ia tocar essas músicas seculares. Mas Jesus tinha um propósito muito melhor e mais bonito para minha vida, que era usar o instrumento para louvar Ele. E voltando no caminhão, meus irmãos, não morri, né? Tô aqui, 9h30 dentro de um caminhão, não precisei de ninguém carregar a minha bagagem. Fui com esse violão nas costas, fui com a minha meia-lua nas costas, minhas bolsas com coberta, roupas. Cheguei na unidade de Mairink novamente no ano de 2017. As pessoas ficavam, por que você voltou? O que aconteceu? Você usou o celular? Ah, você brigou com o funcionário? Eu falei, não, tá longe de mim isso. A minha vida hoje é retidão. Eu tive um outro processo lá, esse processo que fechou a minha prisão era de 2013. Veio à tona em 2017, olha para você ver quanto tempo levou, 2017. Mas aquele que era para ter voltado, né, morto ou murmurando, reclamando, Deus, por quê? O aniversário da minha filha de 4 anos. Não, eu voltei dando glória a Deus, eu voltei glorificando a Deus e falando assim, Senhor, a Tua vontade será feita na minha vida, né? Então tentando entulhar meus poços, inclusive veio até aquele louvor do Toque no Altar na minha mente, né? Se tentam destruir-me zombando da minha fé, né? Mas o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Então ia chegar a minha vez de eu ver o aniversário da minha filha e de eu fazer a obra e de eu voltar para os braços da minha família. E ali se passaram mais 9 meses dentro daquela unidade prisional, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Jesus. Para aquele que estava na unidade em 2015, 16 e 17, fazendo trabalho missionário dentro da cadeia, trabalhando dentro da unidade como bibliotecário, como professor. Quando eu voltei, eu já não era mais professor, eu já não trabalhei mais na biblioteca. Eu voltei como faxineiro, eu limpava o chão da escola, eu lavava o banheiro, eu lavava o sanitário, mas com o mesmo sorriso no rosto, sabendo que eu estava fazendo algo digno. Voltei a ganhar R$8 por mês, você está entendendo? R$15 por mês, mas dando glória a Deus, sabendo que Deus tinha preparado coisas inefáveis para a minha vida. Então é isso aí, meus irmãos, mesmo com altos e baixos, sempre firme na presença do Senhor. Quando foi em 2018, novamente faz exame criminológico e volta para a cidade de Porto Feliz, né? Que acho que até o nome é bonito, né? Porto Feliz, um lugar de felicidade, aonde que você sabe que breve você vai voltar para os braços da sua família. Ali estudando, trabalhando, fazendo congresso, fazendo parte agora de batismo, servindo ceia do Senhor, né? Fazendo a obra de Deus com amor e carinho, saindo em saída temporária, estando junto com a família, se apresentando nas igrejas com carta de apresentação. Uma carta de apresentação de obreiro, né, da cidade de Porto Feliz. Então, é isso que Deus faz. Muitos estão saindo da unidade prisional e falando assim, eu vou me apresentar e hoje agora eu sou PCC, agora eu sou assaltante de banco, eu era usuário de droga, agora eu sou traficante de droga, ou seja, eu cresci dentro da prisão, eu era bandidinho, agora eu sou bandidão. Muitos estão se apresentando dessa forma hoje. Mas eu não, eu falei, não, eu vou me apresentar de maneira diferente. Entrei com o pé esquerdo e saí com o pé direito. Entrei de uma forma ruim e saí de uma forma boa. Entrei nas trevas e saí na luz. E é isso que esse testemunho está focado. Transformação de vida. E em 2018, agora na cidade de Porto Feliz, contando os dias e as horas agora para voltar para casa. Porque não tinha mais processo. Agora era só contar os dias e as horas, fazer tudo direitinho e voltar para casa. Quando eu descobri que esse meu retorno seria em dezembro de 2018.
seria o meu retorno para casa. Mas, meus amados irmãos, quando foi na data de setembro de 2018, sabendo que a minha filha ia fazer 5 anos de vida e eu ia embora em dezembro, muitos falavam para mim, vai embora para sua casa em dezembro e faz a festa que você quiser. Aluga o Maracanã, aluga o Morumbi, faz uma festa para sua filha. Eu falei, não, rapaz, eu tenho uma história aí, que uma vez eu marquei uma data e não deu muito certo. E eu vou fazer o mais breve possível. Até porque eu não tinha recurso nenhum para alugar nada. Então, novamente eu fiquei intercalado, ou Dia dos Pais, ou Dia das Crianças. Como eu já expliquei para os irmãos da história passada, eu optei agora Dia dos Pais. Eu falei assim, Dias dos Pais é todo dia, não é verdade? Você que é pai aí, você que é filho, entenda que Dia de Pais e Dia de Mães é todo dia. Não vai visitar sua mãe só Dia de Pais e de Mães não, tá? Dê valor pro seu pai e pra sua mãe todos os dias. E eu nesse Dia de Pais, né, eu lembro até hoje, um dia 8 de agosto, também é o mês do meu aniversário, que eu faço aniversário em agosto, eu pude estar ao lado da minha filha, com 5 anos de vida, e numa data antecipada, mas assoprando a velhinha com ela. E foi um dia muito especial na minha vida. Então você não deixa passar as datas de casamento, não deixa passar as datas de aniversário, tá bom? E esteja junto com a sua família em todos os períodos, não só nessas datas. Dê valor. A gente sabe que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, não é verdade? A Bíblia vai dizer em Provérbios, ensina o caminho que o seu filho deve andar para que quando ele cresça não se desvie dele, né? 22:6 de Provérbios. Então a família, ela faz parte da obra de Deus. Então dê valor para ela. E eu pude estar ao lado da minha filha, assoprando a velhinha dela com 5 anos de idade. E contando as horas para voltar embora. Quando deu o mês de setembro, que era o aniversário da minha filha, chega um outro papel para mim. Uma carta precatória da cidade de Piedade, falando que eu tive um problema num assalto e que meu fórum seria marcado. Foi aonde que eu voltei glorificando a Deus. Eu falei, Senhor, eu confessarei esse problema, porque realmente eu tinha cometido. Eu cumprirei com a verdade, porque a verdade me libertou. E não há verdade além da verdade, segundo Coríntios, capítulo 13, verso 8. E só que permita, Senhor, de eu voltar para minha casa e dar uma respirada. São 5 anos. E eu tive aquele choque que chegou esse documento. E Deus ouviu a minha oração. Quando foi no dia 18 de dezembro de 2018, eu voltei para os braços da minha família, né? Através desse documento aqui, chamado livramento condicional. Isso aqui é um livramento condicional, uma carteirinha. E eu saí de condicional em 2018 e essa condicional está durando até hoje. Estou há 3 anos de livramento condicional, né? Saí em 2018, 2020 está indo para 4 anos. Dezembro agora vai fazer 4 anos que eu estou de livramento condicional. Mas quando foi, meus amados, eu tenho vivido coisas maravilhosas na minha vida. Na questão profissional, na questão de familiar e espiritual principalmente. Só que quando eu saí de livramento condicional, a justiça decretou para mim também, está aqui, ó, documento aqui, ó, eu tenho que pagar uma prestação pecuniária. Esse documento aqui, ó, uma prestação pecuniária de 5 anos. Ou seja, comecei em 2019, ela só vai acabar em 2024. Eu tenho que pagar para o governo uma taxa de R$66 por mês para mim não voltar preso. É uma restrição de direito, é uma pena isso aqui. E também fui punido com prestação de serviço comunitário, ou seja, PSC, prestação de serviço comunitário, que também é uma substituição de pena. E isso é milagre na minha vida. Por que é milagre na minha vida? Porque se eu não estivesse fazendo serviço comunitário, eu estaria cumprindo em regime fechado e regime semiaberto. Então eu faço com todo amor e carinho, pago a prestação, cuido de escola aqui na minha cidade, sempre que tem serviço para fazer, vou lá, faço o serviço, cumpro o meu serviço comunitário, que eu peguei a maior pena aqui da minha região, 015, de Votorantim. São 2.780 horas.
de serviço comunitário, mas faço com muita alegria. Mas quando foi agora no ano passado, de 2021, com a pandemia já desde 2020, eu fui intimado desse meu novo processo. E esse meu novo processo, ele começou a andar de uma certa forma que eu não esperava, muito rápido. Foi aonde que eu fui para o fórum, ainda estava sendo permitido o fórum com uso de máscara, e faltaram-se algumas testemunhas, e eu acabei não sendo ouvido. Eu fui dispensado desse dia do fórum. E foi onde que foi remarcado. Quando remarcou esse fórum, que foi no final, que foi setembro de 2021, já foi feito por videoconferência, através de um celular, de um computador. E eu me recordo que eu fui para esse fórum, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, não importa o que aconteça comigo, eu sei que aonde eu estiver, tu estarás comigo, e aonde eu estiver, eu serei a mesma pessoa, ou seja, serei um servo de Deus. Foi quando eu cheguei na videoconferência, a juíza olhou para mim e perguntou, Wellington, na data tal, no horário tal, você assaltou a cidade de Piedade? E eu falei para ela assim, assaltei. Eu cometi esse delito, eu me recordo até hoje, foi em julho de 2014. Julho de 2014 veio à tona em setembro de 2021, 7 anos depois. E eu falei para ela, só que eu falei para ela assim, da minha mudança de vida, do meu arrependimento, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas, eu falei, eu não devia ter feito isso, eu não precisava ter essa vida que eu tinha de armas, de assalto, eu não precisava, porque eu tinha uma boa família, eu tinha bom emprego, eu tinha tido uma boa educação, eu fazia faculdade, eu tinha essas situações, eu não precisava, mas eu tinha uma ambição negativa. Eu tinha uma ambição negativa e errei, eu fazia as escolhas erradas. Mas hoje eu quero falar uma coisa para a senhora. Em Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões perecerá, mas aquele que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. E eu estou olhando no olho da senhora e estou pedindo misericórdia. Eu sei que a justiça vai ser feita, porque não pode ter impunidade. Mas eu estou falando para a senhora não se atentar muito para os papéis, mas se atentar para o Wellington de hoje. Que eu estou contando para a senhora que está vivendo isso hoje. Eu olhei para o olho da juíza e falei para ela assim, viu, juíza? Eu estou vivendo 7 anos mais felizes da minha vida. Ela olhou para mim, 7 anos que você está sendo feliz, mas você acabou de falar para mim que você ficou 5 preso? E fazia 2 que eu estava solto? Então você era feliz lá dentro? Falei para ela, eu era feliz lá dentro. Eu sou um homem feliz há 7 anos. Lá eu aprendi a ser pai, ser filho, ser esposo, ser servo de Deus. Então, eu estou aqui confessando, mas dizendo que eu fui transformado por Jesus Cristo. E esse Jesus, Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Deus, Ele é tudo. Então, está nas mãos deles, Deus abençoe. Então, passou 2 meses, eu fui condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. 6 anos e 5 meses de prisão. E eu falei, Senhor, mais uma vez vou passar por uma luta difícil, mas seja comigo, Senhor. Foi onde que o oficial de justiça trouxe um papel e falou, Wellington, se você assinar a letra A, você começa a cumprir amanhã. Se você assinar a letra B, você tem direito de apelar para São Paulo, que é a segunda instância. Eu falei, é meu direito? Eu falei, então eu vou assinar. E eu assinei, o B foi para São Paulo. Orando a Deus, a vida seguiu. Confiante em Deus, foi quando esse acordo foi definido. O juiz manteve a pena de 6 anos e 5 meses. E foi aonde, em 2021, eu fiz minhas malas. Inclusive, eu vou estar mandando a foto da missionária. Eu fiz minhas malas para mim voltar. Fazer missão, né? Porque eu não vou falar voltar preso. Eu vou ir fazer missão. Eu tinha colocado, eu falei, Senhor, se for para mim ganhar uma alma lá dentro, eis aqui o teu servo. Mas eu coloquei uma meta que se eu tiver que voltar não vai ser uma alma. Eu tenho colocado meta de mais ou menos umas 50 almas para Jesus. Porque é o bem mais valioso que existe, a alma. Então temos que correr atrás das almas, seja ela onde ela estiver. E estou, fazendo a vontade de Deus. E não era mais para mim estar aqui. Não era para mim estar gravando esse vídeo. Porque o Wellington hoje está condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. E por uma justiça que decretou que eu tinha que já estar preso. Eu não estou foragido, eu moro aqui do lado.
Meu telefone está ligado. Se alguém perguntar agora lá em casa onde eu estou, eles vão dar esse endereço, estarei aqui. Não vou fugir dos meus compromissos. Mas o que eu falo para os irmãos não desista das suas lutas, das suas batalhas. Eu poderia estar agora numa doença aí que estão chamando de depressão, né? Porque passou preso, agora talvez vai ter que voltar. Eu falo talvez porque eu tenho fé ainda, é pequenininha, mas eu tenho fé que Deus pode fazer um milagre. Mas eu não vou chorar. Porque Jesus fala assim pra mim assim, ó. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. É o que eu vivo. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então eu tenho que viver esse evangelho de Jesus. Essa boa notícia, ela chegou até a mim. Então eu não vou chorar porque quem cuida de mim não dorme. Porque ele fala assim pra mim assim, ó. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Já contei aqui, ó. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Olha aí agora, ó. E onde eu colocar a mão eu vou abençoar. E é isso que Jesus fez na minha vida, igreja. Entendeu? Aquele que colocava uma arma de fogo pendurada no pescoço, hoje coloca um violão, né? A gente coloca aqui um violão aqui no pescoço. Aquele que levava a destruição para as pessoas, hoje leva o amor de Deus, né? Aquele que destruía vidas, hoje ganha vidas. Aquele que não era esposo, que abandonava a esposa para ir assaltar, hoje está ao lado dela, hoje é pai. Aquele que ganhava o seu dinheiro de uma forma desonesta, hoje trabalha para ter o pão de cada dia. Aquele que ia para o bar, para a biqueira, hoje vem para a igreja. Você está entendendo? Então é essa transformação que Deus faz nas nossas vidas. Então fica com este testemunho. Acompanhe os demais testemunhos de muitas pessoas que estão dando o seu testemunho nesse canal, né? Porque o testemunho ele é para edificar. Talvez você está passando pelo que eu passei, ou passando por que pessoas aí que estão no canal passaram. Ou seja, um semeador de vida, assim como que é o nome do canal. Semeie vida, porque a melhor parte de um fruto não é o seu sabor, não é a sua casca, não é a sua vitamina. A melhor parte do fruto é a semente, que vai cair numa terra chamada coração, e ela vai produzir a 30, 60, 100 por 1. E vai nascer uma nova árvore, que vai dar novo fruto, que vai dar nova semente. E assim vai o reino de Deus sendo manifestado e anunciado para as pessoas. Tá bom? E vou finalizar dessa forma aqui. Que ainda que para te servir a gente tenha que chorar. Então mesmo na enfermidade, mesmo no desemprego, mesmo na dificuldade familiar, seja ela qual for a dificuldade que você esteja passando, é melhor estar com Cristo, porque é Ele que é o nosso ajudador. Aí me recordei desse louvor aqui, ó, e vou finalizar. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Então o que eu falo para os irmãos? Uma pessoa aqui que está prestes talvez a voltar para o presídio. Eu ainda estou vivendo uma lua de mel com a minha família. Eu poderia não estar aqui mais, mas eu estou falando que Jesus é bom. Nunca mais vou pegar numa arma. Estarei sempre pegando o violão, a meia-lua, o pandeiro, sempre louvando a Deus. Então faça da mesma forma, seja um instrumento de Deus, seja a arma de Deus. Que tu está neste lugar. Então Deus abençoe, já deixa aí o like para que esse vídeo possa ser compartilhado. Vou deixar meu telefone também na descrição, você que quer um conselho, né? Que eu falei para os irmãos, sou evangelista.
estamos aqui para semear a palavra de Deus. Então a gente também, se precisar aí também edificar a tua igreja, a gente também pode estar levando o testemunho, tá bom, meus amados irmãos? E Deus abençoe por você ter ficado comigo até esse prezado momento, tá bom? E que esse testemunho possa ser semeado na sua vida, porque certamente vai produzir vida. Deus abençoe, Shalom Adonai. Aqui uma saudação também da igreja Comunidade Cristã, Família Amor Eterno, tá bom? Não poderia deixar de agradecer os meus pastores, tá bom? Então, Deus te abençoe, fica com Deus. Então, não fique triste com situações que eu passei, mas fique alegre com vitórias que eu vivi. A paz do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.